O milionário fica chocado com as palavras da mendiga negra que atendeu no café e mudou tudo. O aroma de café fresco invadia as ruas estreitas da comunidade, misturado com risadas baixas e o tilintar das xícaras. No canto do pequeno salão, Mariana limpava a mesa com mãos trêmulas, os olhos fixos na filha Sofia, que brincava no chão com um brinquedo gasto. A mãe exalava uma força surpreendente, apesar do câncer que consumia seu corpo silenciosamente. A pequena cafeteria era mais do que um negócio, era um refúgio. Um lugar onde mulheres que pareciam invisíveis encontravam voz e aconchego. Mas naquela manhã, algo estranho pairava no ar. O sino da porta tocou com um som agudo e firme. Henrique entrou, vestido com um terno caro e olhar carregado de sombras. Ele parou, respirou fundo e, de repente, encarou Mariana como se estivesse vendo uma luz em meio à escuridão, uma força que ele jamais imaginara encontrar. Você? O nome da irmã vinha pesado, como um espectro, com segredos guardados a ferro e fogo. Aquele instante transformava tudo. Henrique, o milionário fragilizado por sua própria tragédia, ficou boquiaberto diante daquela garra irradiando da mulher que passava despercebida pelas ruas. Mariana, que muitos chamavam de a mendiga negra, era uma força contra a maré, uma chama que queimava fria e intensa. O café, que antes parecia um simples ponto de encontro, de repente pulsava como um coração vivo, cheio de histórias não contadas, olhares cúmplices e promessas não ditas. Mariana confessava, entre goles de café e sussurros, que cada dia era uma batalha. O tumor agarrava-se ao seu corpo como ferro enferrujado, enquanto a irmã traía, escondendo uma verdade obscura que poderia destruir tudo o que ela tinha. Henrique, tocado até o osso, fez uma oferta inesperada: investir no café, transformar aquele espaço em um projeto social para mães que, como Mariana, enfrentavam um mundo no limite da espé. Sofia sorria, alheia à tempestade que crescia lá fora. E Mariana, apesar do peso, não desistia. A audiência decisiva estava chegando. Cada passo dela parecia um grito silencioso, uma súplica para que a justiça e a vida não a derrubassem. O mistério da irmã, a doença implacável, o milionário ressurgido, tudo conspirava para um desfecho impossível de prever. E naquela tarde cinzenta, o envelope caiu no chão, entre as pernas trêmulas de Mariana. Abriu um caminho de dúvidas e revelações que fariam até os mais fortes duvidarem do que é mesmo ser mãe, e o que significa, afinal, ter uma família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele L. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As mãos de Mariana tremeram enquanto ela pegava o envelope que havia caído. Um frio percorreu seu corpo e um nó se formou em sua garganta. Ela olhou para Henrique, questionando silenciosamente o que havia ali dentro. O café tinha parado. Os olhares se voltaram para ela, curiosos e apreensivos, como se sentissem que algo monumental prestes a acontecer. Mariana, o que é isso? Henrique perguntou, sua voz agora carregada de ansiedade.
Ele já não era apenas um milionário. Era um homem buscando entender a complexidade daquela vida aparentemente simples. O olhar dele fixou-se no envelope como se fosse uma passagem para algo maior. Com mãos trêmulas, Mariana abriu o envelope. O som do papel rasgando parecia ressoar como um eco profundo na sala silenciosa. Dentro, haviam documentos que ela nunca sonhou que existissem. Um teste de DNA. Ela se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sofia, que brincava alheia à atenção, agora olhou em direção à mãe. Mariana tragou em seco, suas mãos apertando o papel. As palavras saltavam aos seus olhos, resultados do teste de paternidade. Era uma bomba que explodiria tudo ao seu redor. O nome de um homem que não estava em sua vida, mas que agora parecia estar em seu destino. O coração de Mariana disparou. O que era aquilo? Ela olhou para o papel e então, com uma coragem frenética, começou a ler em voz alta. O resultado indica que seu coração pulsava como um tambor. O pai biológico de Sofia é... Um murmúrio coletivo percorreu a sala. A expressão de Henrique mudou. Ele ficou pálido, como se tivesse recebido um golpe direto no estômago. Mariana olhou nos olhos dele, buscando respostas, buscando por algo que tornasse aquele momento menos caótico. Mas tudo o que viu foi confusão e incredulidade. Não pode ser! Henrique sussurrou, se afastando um passo, como se o simples ato de tocar a verdade fosse insuportável. Isso não faz sentido. Mariana sentiu o mundo desabar. O que isso significava para ela? Para Sofia, para a irmã que pretendia tomar sua filha. O nome que estava ali, impresso naquelas folhas, era o da pessoa que havia sido um fantasma em sua vida. O namorado da juventude. Aquele que desaparecera sem deixar vestígios. A revelação explodiu como um fogos de artifício sombrio em suas mentes. As mulheres que ocupavam o café começaram a murmurar entre si, olhos arregalados. Como isso é possível? Ela nunca disse nada sobre isso. Quem é esse homem? A tensão subiu. E Mariana se sentiu consumida pelo peso da verdade. Era mais do que apenas um mistério. Agora era uma guerra de identidade. Uma batalha pela guarda da sua filha. E a pressão aumentava quando, de repente, a porta do café se abriu de forma abrupta. Uma mulher surgiu, com uma expressão de quem tinha um segredo mais devastador ainda do que o que estava na mesa. Ela era Paula, a irmã, e atrás dela uma sombra, o homem do teste de paternidade. Mariana sentiu um frio percorrer sua espinha, como se um filme de terror estivesse prestes a se desenrolar na sua vida. Mariana! Paula gritou, a voz cortando o ar tenso. É hora de você conhecer a verdade sobre quem você realmente é e sobre quem está fazendo você sofrer. O café silenciou. Todos os olhares fixos na cena inesperada. E Mariana percebeu que o burburinho ainda não tinha terminado. Não estava nem perto de terminar. Ela nunca imaginou que os laços de sangue poderiam se transformar em correntes pesadas, aprisionando-a em segredos e mentiras que poderiam arruinar tudo. E em meio a tudo isso, a pergunta ecoou em sua mente. Qual era a verdadeira essência da família? Mariana! Paula gritou, a voz cortando o ar tenso. É hora de você conhecer a verdade sobre quem você realmente é e sobre quem está fazendo você sofrer. A sala do café ficou paralisada. O tempo parecia ter congelado. Os olhares fixados em Paula e na sombra atrás dela, que se revelava como o homem do teste de paternidade.
Mariana sentiu sangue gelar nas veias. O coração disparou. Quem é você? Ela perguntou, a voz trêmula. O que você sabe? Paula avançou, seus olhos brilhando com um misto de raiva e satisfação. Eu sempre soube que isso chegaria, Mariana. Você está prestes a descobrir que não foi apenas o seu passado que decidiu te deixar de lado, mas parte do seu sangue também. Os murmúrios cresceram. As mulheres que costumavam conversar animadamente agora estavam imóveis, absorvendo a gravidade da cena. Henrique parecia perdido, os lábios entreabertos, incapaz de processar a velocidade em que tudo estava mudando. O homem atrás de Paula finalmente fez um movimento. Ele estava vestido de maneira simples, mas seu olhar era intenso. Mariana, ele disse, a voz baixa e firme. Sou Ricardo. Eu era o seu amor de juventude. O pai de Sofia. Um choque percorreu a sala como uma onda. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. Não, isso não é possível! As palavras saíram como um sussurro, mas dentro dela uma tempestade se formava. Lembranças de um passado distante começaram a surgir, flashes de um amor perdido e um futuro que nunca se concretizou. Henrique se aproximou, a confusão visível em seu rosto. Mas você nunca me disse! Como isso é verdade? Porque eu não sabia! Mariana gritou. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Ele desapareceu, levou meu coração com ele e nunca voltou. O eco da dor era ouvido em cada palavra. O café estava em silêncio nervoso, onde nem mesmo um sussurro se atrevia a romper. Eu voltei agora, porque te procurei, Mariana. Eu não sabia que você tinha essa criança até poucos dias atrás. Ricardo fez uma pausa, buscando algo nas profundezas de seu passado. Quando soube do câncer, eu apareci por um impulso. Eu não sabia que isso tudo ia acontecer. Mariana sentiu o mundo virando em torno dela. O que estava acontecendo? Novos segredos surgindo, um passado que nunca soube que a perseguia. E Paula? Perguntou, a confusão misturada ao desespero. O que você e ela têm a ver com isso? Ela sabe mais do que você pensa, Ricardo respondeu, seu olhar se endurecendo. Ela sempre teve os planos, aguardar o momento certo, talvez para afastar você de sua filha. Você não sabe nada, Paula cortou, a voz dominadora, cheia de veneno. Você foi a responsável por tudo isso, Mariana. Sua fraqueza, sua incapacidade de enfrentar os problemas. Olha onde isso nos levou. Os olhares se cruzaram, um verdadeiro campo de batalha em uma pequena cafeteria. Mariana sentia que o chão estava desmoronando sob seus pés. A presença de Ricardo começou a se misturar com a de Paula, revelando um emaranhado de traições e segredos que pareciam não ter fim. Mas a tensão aumentou ainda mais quando a mulher de preto, uma figura misteriosa até então esquecida em um canto, se mexeu. Ela se levantou e, com uma voz que parecia ter saído de um pesadelo, declarou: "E se eu disser que sou a verdadeira mãe de Sofia?" As palavras dela voaram pela sala, deixando um rastro de choque e incredulidade. O clima que antes estava tenso agora era explosivo. As murmurações tornaram-se gritos abafados e segredos expostos. Mariana olhou para a mulher, então olhou para Paula. O que está acontecendo? Quem é você? A mulher sorriu de maneira perversa, como se fosse a conhecedora de um plano muito. Você realmente não percebeu? Todo esse drama, toda essa fraqueza, eram apenas passos de um jogo que você não sabia que estava jogando. O coração de Mariana disparou novamente.
cada palavra, a verdade se tornava mais nebulosa e o futuro mais incerto. As revelações se espremeram no ar denso. Ela não sabia em quem confiar, nem qual caminho seguir. O que realmente a esperava no fim dessa jornada? E naquela pequena cafeteria, a vida de Mariana parecia mais frágil do que nunca. Havia uma batalha a ser travada, mas agora havia muito mais em jogo do que apenas a guarda de sua filha. A verdadeira essência da família estava sendo desfeita, e as próximas horas poderiam determinar tudo. A sala do café estava em silêncio absoluto, a tensão pairando como uma nuvem negra prestes a se romper. Mariana, ainda paralisada, encarava a mulher de preto, que agora se tornara o centro de todas as atenções. "Quem é você?" "O que você quer?" Mariana perguntou, a voz trêmula, mas cheia de um desespero que clamava por respostas. A mulher sorriu, um sorriso frio e enigmático. "Você não lembra, Mariana? Eu sou Beatriz, a sua verdadeira mãe. E tudo isso que você está vivendo é apenas o começo de uma verdade muito maior." Um choque percorreu a sala. O ar pareceu faltar. As mulheres que antes sussurravam entre si agora estavam emudecidas, enquanto os olhos de Mariana se arregalavam em incredulidade. O chão sob seus pés parecia desabar, e a realidade se tornava um emaranhado de mentiras. "Isso não pode ser verdade!" Ela gritou, a voz ecoando como um grito de desespero. "E você está mentindo!" Mas sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. "Eu sou sua mãe, Mariana. Fui forçada a te deixar, e não foi por vontade própria. Tudo o que fiz por você." Beatriz começou, mas a voz dela era fria, como um gélido vento que cortava a pele. As lembranças pareciam se afunilar para Mariana, trazendo uma verdade que ela nunca quis aceitar. "Você não pode simplesmente aparecer e esperar que eu acredite em você." Mariana repicou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A dor da traição misturava-se com a confusão, tornando-se uma ferida aberta em seu coração. Ricardo, ainda impactado pela revelação, tentou intervir. "Se isso é verdade, o que você quer? Por que agora?" "Porque seu passado não é só seu, Mariana. Minha vida está entrelaçada com a sua. Eu voltei porque você e a sua filha estão em perigo." Beatriz olhou nos olhos de Mariana com uma intensidade desconcertante. A tensão se intensificou no café. Henrique, que até então estava em estado de choque, finalmente reagiu. "Como assim? O que você sabe sobre o que está acontecendo?" Ele avançou, a indignação preenchendo seu olhar. "Há segredos que estão escondidos numa trama muito maior do que você pode imaginar." Beatriz afirmou. A sala estava preenchida por murmúrios. A comunidade vibra em chamas de curiosidade e medo. E Paula, sua irmã, tem um papel fundamental nessa história. Ela não quer que você saiba a verdade." Mariana olhou para Paula, que agora estava em pé, com a expressão envenenada. O que você sabe sobre tudo isso?" O temor assegurava, mas a determinação crescia. Paula se riu, mas era um sorriso que não trazia paz. "Você sempre foi a favorita, a que tinha promessas e sonhos. Mas eu sou quem carrega a história real, a que você nunca quis ver. Sua fraqueza fará com que você perca tudo de novo." O clima se tornou explosivo. Mariana levou as mãos ao rosto, sentindo a pressão da dor, enquanto o ambiente parecia desmoronar ao seu redor. O café, que durante tanto tempo foi um refúgio, agora se tornara um campo de batalha.
Mas no auge da confusão, um som estrondoso de vidro se quebrando ecoou na sala. A porta se abriu rapidamente e uma figura entrou, com um olhar urgente. Era Sofia, a pequena, que olhou ao redor com confusão, seus olhos arregalados de espanto. Mãe, o que está acontecendo? A voz da criança cortou o ar tenso, como um grito de inocência em meio ao caos. Monumental. A cena se despedaçava. A verdade agora estava em vértice. E tudo estava prestes a mudar de novo. Mariana olhou para sua filha, seus medos se acentuando, enquanto a luta pela guarda, a caça a segredos e a definição do que era ser mãe se tornavam mais complicadas. E ali, naquele café, entre gritos e verdades, uma nova reviravolta parecia espreita. Mariana sentiu algo profundo dentro dela. A batalha pela verdade apenas começava, mas o que mais estava escondido nas sombras? À espera de ser revelado. A sala do café estava em silêncio absoluto, a tensão pairando como uma nuvem negra prestes a se romper. Mariana, ainda paralisada, encarava a mulher de preto que se tornara o centro de todas as atenções. Quem é você? O que você quer? A voz de Mariana estava trêmula, mas seu desespero clamava por respostas. A mulher sorriu, um sorriso frio e enigmático. Você não lembra, Mariana? Eu sou Beatriz, a sua verdadeira mãe. E tudo isso que você está vivendo é apenas o começo de uma verdade muito maior. Um choque percorreu a sala. O ar parecia faltar. Os olhos de Mariana se arregalavam em incredulidade, enquanto o chão sob seus pés parecia desabar, a realidade se tornando um emaranhado de mentiras. Isso não pode ser verdade! Ela gritou. Você está mentindo! Mas sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. Eu sou sua mãe, Mariana. Fui forçada a te deixar. E não foi por vontade própria. Tudo o que fiz por você. Beatriz começou, mas sua voz era fria como um vento cortante. As lembranças começaram a afunilar para Mariana, trazendo uma verdade que ela nunca quis aceitar. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que eu acredite em você. Mariana replicou, as lágrimas escorrendo. O calor da dor misturava-se com a confusão, formando uma ferida aberta. Ricardo, ainda atordoado, tentou intervir. O que você quer, Beatriz? Por que agora? Porque seu passado não é só seu, Mariana. Minha vida está entrelaçada com a sua. Eu voltei porque você e a sua filha estão em perigo. Beatriz fitou Mariana nos olhos com intensidade. A tensão aumentou. Henrique, que até então estava em choque, finalmente reagiu. Como assim? O que você sabe sobre o que está acontecendo? Ele avançou, indignado. Há segredos que estão escondidos numa trama muito maior do que você pode imaginar. A sala estava preenchida por murmúrios nervosos. E Aula, sua irmã, tem um papel fundamental nessa história. Ela não quer que você saiba a verdade. Mariana olhou para Paula, que permanecia em pé, com uma expressão que parecia envenenada. Você? O que você sabe sobre tudo isso? O temor assegurava, mas a determinação crescia. Paula sorriu, mas era um sorriso que não trazia paz. Você sempre foi a favorita, a que tinha promessas e sonhos. Mas eu sou quem carrega a história real, a que você nunca quis ver. Sua fraqueza fará com que você perca tudo de novo. O clima se tornou explosivo e Mariana levou as mãos ao rosto. Enquanto as palavras ecoavam na sala, um som estrondoso de vidro se quebrando ecoou. A porta se abriu abruptamente e uma figura conhecida entrou. Era a avó de Mariana, Dona Lúcia.
com uma expressão de pânico no rosto. Mariana, para onde você está indo? Você não pode fazer isso! A voz dela tremia e todos se viraram surpresos. Os olhares estavam fixos nela. O que está acontecendo aqui, Dona Lúcia? Mariana perguntou, confusa e assustada. Você precisa saber a verdade sobre a família! Ela gritou, as palavras saindo com urgência. É hora de acabar com essa mentira! A perplexidade tomou conta do lugar. Que mentira? Paula perguntou, nervosa. Dona Lúcia deu um passo à frente, a voz firme. Eu não queria que isso chegasse a esse ponto, mas está na hora de revelar. Beatriz não é a única que guarda segredos. Mariana sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? Que segredos? Você nunca soube que a verdadeira razão pela qual sua mãe foi obrigada a te deixar foi porque a vida dela estava em risco. Havia um segredo, uma maldição na nossa família que se espalhava por gerações. E tudo isso tem a ver com Sofia. As palavras ressoaram na sala como um eco insuportável. Uma maldição? Mariana olhou em volta e um murmúrio coletivo se formou. As mulheres, antes participantes ativas, agora estavam emudecidas, absorvendo a gravidade da revelação. Como assim uma maldição? O que você quer dizer? Mariana perguntou, a voz quase sumindo. Uma expressão de angústia cruzou o rosto de Dona Lúcia. Fui avisada para manter você longe de certos perigos. Estamos em um terreno muito mais profundo do que você imagina. E Paula, bem, ela conhece a verdade. Você precisa saber. E que verdade é essa? Mariana gritou, a frustração se transformando em desespero. O silêncio se instalou novamente, quando um grande estrondo veio de fora, seguido de uma sombra passando rapidamente pela porta. A tensão se tornou palpável, e todos se viraram. A mulher de preto, Beatriz, tinha uma expressão de terror. É hora de você saber, Mariana. O tempo está se esgotando! Ela gritou, enquanto a porta se abriu violentamente e outra figura entrou, um homem alto, de olhar sombrio. Ele carregava um envelope manchado de sangue. A sala desabou em caos. Mariana, paralisada, encarou a nova figura. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era aquele homem? E o que aquele envelope significava? A batalha pela verdade se intensificava, e a verdadeira essência da família agora estava prestes a se desintegrar diante deles. A sala do café estava em silêncio absoluto, a tensão pairando como uma nuvem negra prestes a se romper. O ar parecia faltar. Os olhos de Mariana se arregalavam em incredulidade, enquanto o chão sob seus pés parecia desabar, a realidade se tornando um emaranhado de mentiras. Isso não pode ser verdade, ela gritou. Você está mentindo! Mas sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. Eu sou sua mãe, Mariana. Fui forçada a te deixar, e não foi por vontade própria. Tudo o que fiz por você. Beatriz começou, mas sua voz era fria como um vento cortante. As lembranças começaram a afunilar para Mariana, trazendo uma verdade que ela nunca quis aceitar. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que eu acredite em você, Mariana replicou, as lágrimas escorrendo. O calor da dor misturava-se com a confusão, formando uma ferida aberta. Ricardo, ainda atordoado, tentou intervir. O que você quer, Beatriz? Por que agora? Porque seu passado não é só seu, Mariana. Minha vida está entrelaçada com a sua. Eu voltei porque você e a sua filha estão em perigo.
Beatriz fitou Mariana nos olhos com intensidade. A tensão aumentou. Henrique, que até então estava em choque, finalmente reagiu. Como assim? O que você sabe sobre o que está acontecendo? Ele avançou, indignado. Há segredos que estão escondidos numa trama muito maior do que você pode imaginar. A sala estava preenchida por murmúrios. Enquanto as palavras ecoavam na sala... Que mentira! Paula perguntou nervosa. Dona Lúcia deu um passo à frente. A voz firme. Beatriz não é a única que guarda segredos. Mariana sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? Que segredos? Você nunca soube que a verdadeira razão pela qual sua mãe foi obrigada a te deixar foi porque a vida dela estava em risco. Havia um segredo, uma maldição na nossa família, que se espalhava por gerações. E tudo isso tem a ver com Sofia. As palavras ressoaram na sala como um eco insuportável. Uma maldição? Mariana olhou em volta e um murmúrio coletivo se formou. As mulheres, antes participantes ativas, agora estavam emudecidas, absorvendo a gravidade da revelação. Como assim uma maldição? O que você quer dizer? Mariana perguntou, a voz quase sumindo. Uma expressão de angústia cruzou o rosto de Dona Lúcia. Fui avisada para manter você longe de certos perigos. Estamos em um terreno muito mais profundo do que você imagina. E Paula, bem, ela conhece a verdade. Você precisa saber. E que verdade é essa? Mariana gritou. A frustração se transformando em desespero. O silêncio se instalou novamente, quando um grande estrondo veio de fora, seguido de uma sombra passando rapidamente pela porta. A tensão se tornou palpável, e todos se viraram. A mulher de preto, Beatriz, tinha uma expressão de terror. É hora de você saber, Mariana. O tempo está se esgotando, ela gritou, enquanto a porta se abriu violentamente e outra figura entrou. Um homem alto, de olhar sombrio. Ele carregava um envelope manchado de sangue. A sala desabou em caos. Mariana, paralisada, encarou a nova figura. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era aquele homem? E o que aquele envelope significava? Ele se aproximou e a sala ficou em silêncio novamente. Mariana, sua voz era grave. Eu sou Felipe, o pai de Sofia. E este documento aqui. Ele levantou o envelope, as mãos tremendo. Prova que você nunca esteve sozinha nessa história. Você faz parte de algo muito maior e muito mais perigoso. O estômago de Mariana virou. O que você está dizendo? Como você pode ser o pai dela? A expressão de Felipe era tensa. Fui forçado a me afastar, mas sempre soube que um dia isso voltaria. E agora somos todos alvos. A maldição dos nascimentos não parará até que toda a verdade venha à tona. Instantaneamente, o café ficou em silêncio. As palavras ecoaram na mente de todos, como se o tempo tivesse parado. O que ele queria dizer? Qual maldição? Em que mais Sofia estava envolvida? Mariana olhou para Paula, depois para Beatriz e finalmente para Sofia. A pequena agora observando tudo de longe, sem entender. E neste instante, o mundo dela virou de cabeça para baixo. O que mais estava oculto na tapestre de sua vida? O futuro se tornava nebuloso e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Uma verdade a punha em risco, e a luta pela guarda de Sofia se tornava a menor de suas preocupações. O que realmente significava ser uma mãe naquela tempestade de mentiras? Mariana olhou para Felipe,
surpresa, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A tensão era palpável, como um fio prestes a quebrar. Pai? Você é meu pai? As palavras mal saíam de seus lábios. Um frenesi de confusão. Sim, eu sou, ele respondeu, se aproximando. A verdade veio à tona, e agora você precisa saber. O que houve entre nós foi muito mais do que você imagina. Pai, mas por que você se afastou? Por que não voltou antes? Mariana sentiu uma tempestade de emoções dentro dela, enquanto o olhar de todos se fixava sobre Felipe, e uma avalanche de perguntas surgia em sua mente. Por que eu fui ameaçado? Havia pessoas que queriam que eu ficasse longe de você e da sua mãe. A voz dele estava carregada de dor e arrependimento. Não sabia que sua vida estaria em perigo até agora. As palavras de Felipe pairavam no ar, enquanto a sala murmurava em estado de choque. Henrique, atônito, mal podia acreditar no que escutava. O que isso significava? A complexidade da situação explodia em cada rosto, cada expectativa. E sobre Sofia? Henrique questionou, seu tom trêmulo. Ela também está em perigo? O que está acontecendo de verdade? Mas antes que Felipe pudesse responder, um novo som cortou o ar. A porta do café se abriu com violência e uma figura encapuzada saiu das sombras, seus olhos ameaçadores brilhando na luz fraca. Todos se viraram, o coração acelerando. Quem era? O clima carregado de tensão se transformou em pânico. A mulher de preto, Beatriz, gritou: Não! Você não pode deixar ele se aproximar! Ele é parte da maldição! Essas palavras lançaram um novo peso sobre o ambiente. Do que você está falando? Mariana não tinha certeza de como lidar com tantas revelações. O que você quer dizer com maldição? Felipe olhou para Beatriz, uma expressão inquieta no rosto. Você mentiu para mim. Você sabia sobre as consequências do seu retorno. Seu tom era de desespero e raiva. Essa maldição, você a conhecia, Beatriz? Mariana sentiu algo quebrar dentro de si, como um vidro se estilhaçando. Ela se virou para a mãe e para Paula, esperando encontrar alguma resposta, mas apenas encontrava os olhares apreensivos. Chega! Todos nós temos segredos demais! Paula disparou, tentando controlar a situação. Essa não é hora para mais revelações. E o que se seguiu foi devastador. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando um rosto conhecido. Era a irmã de Mariana, Paula, mas agora algo parecia diferente. Você não pode saber a verdade, Mariana! Paula gritou, o pânico a dominando. Se você descobrir, todos estaremos perdidos. Mariana se sentiu tonta. O que você está escondendo de mim? A verdade é que cada vez mais estou no escuro. A angústia invadia, e ela percebeu que sua vida vivera em uma teia de mentiras. É hora de saber de uma vez por todas. A figura encapuzada respirou fundo, tirando o capuz. Era uma mulher mais velha, com semblante cansado. Eu sou a real guardiã dos segredos da nossa família. E você, Mariana, faz parte de algo que não pode compreender. A sala estava em silêncio absoluto. O olhar da mulher se fixou em Mariana, como se visse o fundo de sua alma. Sofia é a chave para libertar todos nós. O que você não sabe é que a verdadeira maldição não é sobre você, mas sobre a linhagem. E a única maneira de quebrá-la é enfrentar a verdade. Mariana sentiu sua respiração falhar. O que isso significava? O que mais ela não sabia? O enfrentamento tornava-se iminente. E a verdade, antes escondida, agora lançava uma sombra sobre cada laço, cada amor. O que mais poderia acontecer?
O tempo está se esgotando, a mulher exclamou, e Mariana sentiu um frio na espinha. Como assim? Você precisa decidir, Mariana. O que você vai fazer? O cafezinho que antes era um refúgio, agora se transformara em um campo de batalha. As certezas que antes cercavam sua vida, agora se desmaterializavam. E o que restava era um vórtice de perguntas. Ela encarou os rostos presentes, um verdadeiro cenário de desespero. E a única coisa que se resolveu por fim foi o eco do seu próprio coração, pulsando. Como seria sua vida a partir daquele momento? A sala estava em silêncio absoluto, a tensão pairando como uma nuvem negra prestes a se romper. Mariana, ainda paralisada, encarava a mulher de preto que se tornara o centro de todas as atenções. Quem é você? O que você quer? A voz de Mariana estava trêmula, mas seu desespero clamava por respostas. A mulher sorriu, um sorriso frio e enigmático. Você não lembra, Mariana? Eu sou Beatriz, a sua verdadeira mãe. E tudo isso que você está vivendo é apenas o começo de uma verdade muito maior. O choque percorreu a sala. O ar parecia faltar. Os olhos de Mariana se arregalavam em incredulidade, enquanto o chão sob seus pés parecia desabar. O calor da dor misturava-se com a confusão, formando uma ferida aberta. Ricardo, ainda atordoado, tentou intervir. O que você quer, Beatriz? Por que agora? Porque seu passado não é só seu, Mariana. Minha vida está entrelaçada com a sua. Eu voltei porque você e a sua filha estão em perigo. Beatriz fitou Mariana nos olhos com intensidade. A tensão aumentou. Henrique, que até então estava em choque, finalmente reagiu. Como assim? O que você sabe sobre o que está acontecendo? Ele avançou, indignado. Há segredos que estão escondidos numa trama muito maior do que você pode imaginar. A sala estava preenchida por murmúrios nervosos. E Paula, sua irmã, tem um papel fundamental nessa história. Ela não quer que você saiba a verdade. Antes que qualquer um pudesse falar, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. A porta do café se estilhaçou. E em um piscar de olhos, um grupo de homens encapuzados entrou armados e com olhares ameaçadores. O pânico se espalhou pela sala como um incêndio. Fiquem onde estão, gritou um deles, voz profunda e gutural, enquanto apontava a arma para o teto. Estamos atrás dos segredos de uma mulher chamada Beatriz. Mariana sentiu o coração congelar em seu peito. O que você quer com ela? A pergunta saiu como um sussurro, mas todos na sala pareciam aguardar a resposta. Ela sabe demais, o homem afirmou, seus olhos escaneando o café. E nós não podemos permitir que ela revele mais do que já sabe. O que sabemos pode destruir gerações. Dona Lúcia, que estava em pé, recuou, o pânico estampado em seu rosto. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essas são inocentes. Não se mete com elas. Silêncio, velha! Outro dos homens bradou, com um tom autoritário. Mariana sentiu uma onda de desespero a envolver. O trance de revelações e mentiras havia se tornado uma verdadeira armadilha. Henrique se moveu em direção a Mariana, protegendo-a, mas os homens não se intimidaram. Beatriz, agora visivelmente nervosa, levantou as mãos em um ato de rendição. Parem! Eu vou falar! Não machuquem a minha filha! O ambiente ficou pesado e o silêncio se instalou novamente. Todos pareciam paralisados. Diante da ameaça, Mariana apenas pôde olhar para Sofia, que estava em estado de confusão, sem entender o que estava acontecendo. Sofia! Ela gritou, seu tom de voz elevando-se em desespero. Fique atrás de mim! Mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque.
Um dos homens se aproximou de Beatriz, seus olhos cheios de intenso ódio. Você traiu a família, Beatriz. O sangue escorreu, manchando o chão em um vermelho chocante. Não, não! O desespero tomou conta enquanto os homens começaram a recuar. Seus planos agora em desordem. Para onde estavam indo? O que significava essa traição? A autenticidade e revelação estavam a ponto de se entrelaçar em um labirinto de segredos e consequências. A vida de Mariana, que já era um emaranhado de incertezas, acabara de se tornar ainda mais complexa. E agora, não era apenas a verdade que estava em risco, mas também a própria essência da família e tudo que ela sempre acreditou. As perguntas agora eram mais urgentes do que nunca. Quem realmente era sua mãe? E o que significava ser parte de uma linhagem marcada pela traição? O tempo parecia ter congelado. O eco do disparo reverberava nas paredes do café enquanto Beatriz caía. O olhar de Mariana se encheu de terror. Mãe! Ela gritou, correndo para Beatriz, o coração martelando como um tambor na sua cabeça. As pessoas ao redor começaram a se mover, mas era tudo um borrão. O sangue escorria, manchando o chão de forma dramática, a imagem crua e devastadora tirando o ar de seus pulmões. Felipe estava paralisado, os olhos arregalados, enquanto os homens encapuzados olhavam um para o outro, confusos. Vamos embora! Um deles gritou, mas antes que pudessem se mover, a porta do café foi arrombada novamente. Uma nova figura entrou, uma mulher alta e imponente, com um olhar penetrante. Sua presença parecia fazer o espaço respirar novamente. Parem! Você não pode sair assim! A voz dela ressoou com poder. Quem é você? Um dos homens perguntou, apontando a arma para ela, mas sua confiança vacilou. Eu sou Lara, a verdadeira guardiã dos segredos da família Nascimento. A mulher declarou cruzando os braços. E você não vai sair daqui sem entender o que está em jogo. O impacto da afirmação atirou o café em uma nova direção. Mariana olhou para ela incrédula. O que você está dizendo? Lara se virou para Mariana. Seu olhar possuía uma mistura de compaixão e urgência. Se Beatriz está ferida, temos que agir rápido. O que aconteceu aqui não é apenas sobre vocês, mas sobre toda a linhagem. A maldição que você ouviu não é apenas uma história, é uma realidade, e sua vida está em perigo. Mariana queria questionar, mas palavras não vieram. Tudo parecia um pesadelo. A figura de Beatriz, caída no chão, ofuscava suas emoções. E Lara revelou a verdadeira dimensão do caos. Felipe deu um passo à frente. O que você sabe sobre a maldição? Sua voz soava rouca, cheia de desespero. Ela não é apenas uma entidade, é um ciclo que se repete. Beatriz fez algo que não deveria, algo que a deixou vulnerável. Lara explicou com um tom grave. Agora precisamos de sua ajuda, Mariana. Você é a chave para quebrar tudo isso. Nesse momento, uma luz cintilou na mente de Mariana. A chave? Para o quê? O medo se misturava à esperança. Mas então, o que começou como um clamor de urgência virou um caos quando um dos homens, irritado com a interrupção, apontou sua arma novamente. Cale-se! Não há tempo para jogos! Ele disparou em direção a Lara, mas um grito cortou o ar. Não! Henrique, que tinha se movido para proteger Mariana e Sofia, se jogou na frente de Lara. O impacto foi brutal, e ele caiu no chão, sem vida. O café que antes vibrava com vida agora parecia um túmulo. Mariana sentiu seu mundo desabar. Henrique, a única âncora de segurança que tinha, estava agora lifeless. O desespero a consumia.
O pano de fundo se tornava um borrão distorcido. As vozes se amorteciam enquanto apenas um só pensamento dominava sua mente. Por que você não me disse? A voz de lá estava baixa, quase inaudível, mas a dor queimava profunda e intensa. Lara se agachou ao lado de Henrique, os olhos marejados. Ele fez isso por você. Ele cuidou de todos nós. O passado e presente se misturavam. As verdades ocultas agora expostas no mais sangrento dos cenários. Mariana não conseguia respirar. O que fazemos agora? A pergunta ecoava como um lamento. E nesse instante dramático, novas vozes surgiram, trazendo uma mudança ainda maior. O último dos homens, desesperado e sem instruções, gritou ao grupo: "Precisamos ir, mas não podemos deixar ela aqui." A confusão reinava. "O que você quer dizer com isso?" E então, como um raio, a verdade veio à tona. "Temos que levar Mariana. O pacto dela nos liga à maldição. Se não a levarmos, todos nós estaremos condenados." Mariana ficou paralisada e um estranho sentimento de impotência tomou conta. Ela nunca imaginou que estava no centro de uma guerra tão profunda e perigosamente intrincada. O que mais, além da perda, estava à espreita? As revelações a cercavam como sombras, e a única certeza que tinha era que tudo o que acreditara até agora estava prestes a desmoronar. E assim, o café se tornou um terreno de batalha. E as verdadeiras consequências da linhagem Nascimento começavam a se desvelar, ameaçando destruir não apenas sua vida, mas de todos que a amavam. Mariana parou, respirou fundo e olhou para o que parecia ser uma escolha entre o bem e o mal, entre o real e o desconhecido. A linha entre a verdade e a ilusão não era apenas tênue, estava prestes a se romper completamente. Mariana caiu de joelhos ao lado de Beatriz, as mãos trêmulas tocando o ferimento. A cena se desenrolando como um pesadelo. Os homens encapuzados estavam em pânico, a situação fora de controle. "Vamos, precisamos sair agora!" Um deles gritou, mas sua voz tremia. Lara, com um olhar firme, não se movia. Ela sabia que a hora da verdade e da escolha havia chegado. "Mariana!" Lara gritou, sua voz cortando o caos. "Você tem que decidir. Essa é a sua chance de quebrar a maldição." Mariana olhou para Beatriz, seu olhar suplicante. "Mãe, o que eu faço? O que eu faço?" O desespero a consumia. "Confie em você, minha filha. Você é mais forte do que imagina." Beatriz murmurou, mas a cada palavra que saía, sua voz ficava mais fraca. O desespero em seus olhos era palpável. Felipe se aproximou e segurou o braço de Mariana. "Não podemos deixar que isso continue. Precisamos lutar." Mariana olhou para Sofia, a pequena aninhada em um canto do café, assustada mas esperançosa. "Não posso deixar que mais nada aconteça a ela." Ouvindo as palavras de Lara, a decisão começou a tomar forma. "Eu sou a chave, certo? O que você precisa que eu faça?" A sala se silenciou. Os homens recuaram. Lara olhou fixamente para Mariana. "Você precisa confrontar a verdade, encarar tudo o que vem com a sua linhagem." Mariana disse, determinando-se: "Vou lutar por minha mãe, por Sofia, por nós." Mas antes que pudesse se mover, outro homem encapuzado apareceu, gritando com raiva: "Não, não podemos deixar você fazer isso." O mundo de Mariana virou quando a figura fez o movimento. Um grito ecoou, e tudo aconteceu tão rápido. Com um movimento ágil e inesperado, Lara deu um passo à frente, bloqueando o ataque.
O tiro ecoou novamente, mas Lara caiu também, atingida. Não, não! Mariana gritou, seu coração se despedaçando. O café, que pulsava com vida, agora era um cenário de tragédia. Os encapuzados estavam perdidos, confusos, até que um deles gritou: "Vamos embora! Essa não é a nossa luta!" E antes que pudesse pensar, eles começaram a recuar para a porta. O tempo parecia parar. Mariana olhou para as duas mulheres, suas mães, agora caídas. Um nó se formou em sua garganta. "Mãe, o que eu faço agora?" Beatriz, apesar da dor, conseguiu sussurrar: "Lute por você, pelos que ama. A verdade é a única que importa." Um novo som cortou o silêncio. A porta do café se abriu mais uma vez, e uma luz ofuscante irrompeu. Era a comunidade, as mulheres que costumavam frequentar aquele lugar se unindo, trazendo esperança. "Estamos aqui com você, Mariana", uma delas gritou. E naquele momento, algo mágico aconteceu. Um sentimento de força tomou conta de Mariana. Ela percebeu que não estava sozinha. "Vamos lutar!" ela gritou, calor brotando de sua essência. O que se seguiu foi uma onda de energia, um espaço onde a luta pela verdade e pela família parecia possível. À medida que as mulheres ao redor levantavam as vozes, as perguntas e as incertezas começaram a se dissipar. "Vamos quebrar essa maldição!" gritou uma delas, e uma onda de solidariedade inundou a sala. Mariana olhou para Sofia, que observava tudo com olhos brilhantes. Sentiu seu coração se encher de força. O que poderia acontecer a seguir? O futuro ainda era incerto, mas ela sabia que não lutaria sozinha. O café, um refúgio que antes era um campo de batalha, agora se tornava um símbolo de resistência. E assim, enquanto os ecos de declarações e promessas preenchiam o ar, Mariana se preparava para enfrentar tudo de novo, sabendo que a verdadeira essência da família estava nas conexões, nas mulheres que a cercavam. O que estava por vir poderia ser um novo começo, um desfecho inesperado. Agora um pedido urgente: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nenhum conteúdo incrível. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intenso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio